elas puedan comprendernos durante la charla. Sim. ¿Sí? Entonces, nós vamos falar em português, mas só que um pouquinho despacito, mais despacito. Tá. Espera um pouquinho. Então, boa noite a todos. Em nome do IBPA, eu agradeço o interesse e a presença de todos vocês nessa noite. Muito obrigada. Antes da gente começar a dialogar, eu gostaria de contextualizar para vocês um pouco sobre o IBPA e de onde veio essa iniciativa de falar sobre saúde mental nessa noite, né? Então, IBPA é a sigla para Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica. O instituto foi fundado em 2018, com sede em Curitiba, no Paraná, e entre as suas missões está a de levar os conhecimentos da psicoterapia antroposófica em ações educativas e de promoção de saúde mental. E em atenção a esse objetivo, nós criamos o Diálogos, Diálogos com a Psicoterapia Antroposófica, que é uma série de lives realizadas lá no canal do IBPA no YouTube. Inclusive, essas lives que nós vamos fazer essa semana também ficarão publicadas lá no canal depois que a gente terminar aqui, né? E essas lives, elas buscam levar para o público não especializado, né, para a comunidade em geral, alguns interesses, alguns conteúdos que são de interesse da população, sob o ponto de vista da psicoterapia antroposófica. Então, nós temos lá, nesse conjunto de vídeos, lá no canal do YouTube, dentro do Diálogos, nós temos conversas sobre maternidade, sobre câncer, sobre a educação das crianças, sobre arte. Tem um pequeno acervo de assuntos interessantes ali para o dia a dia de todos nós. Então, quem quiser visitar, o canal se chama IBPA Nacional. Tem também informações no Instagram, no arroba IBPA Nacional, e no nosso site, que é o ibpanacional.org.br. Mostrar a coisa. Para quem é psicólogo e tem interesse em se aprofundar na área, o IBPA também tem várias oportunidades para isso. Uma é a formação em psicoterapia antroposófica, que está atualmente na segunda turma, e as jornadas, palestras e outros eventos que o Instituto realiza ao longo do ano. Então, sigam aí as redes sociais para estarem bem informados e estarem por dentro aí de tudo isso que nós temos feito para divulgar e para, né, colocar a psicoterapia antroposófica no mundo. Então, nós hoje estamos aqui oferecendo essa contribuição do IBPA para o Janeiro Branco. Hoje é uma live, né? Essa semana teremos três. Essa é a primeira dessa série de três lives do Janeiro Branco, que foi definido como o mês de atenção à saúde mental. E esse é um tema, né, que vem ganhando muita relevância, justamente porque cada vez mais pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm apresentado transtornos mentais, como ansiedade, depressão, as crianças com problemas de aprendizagem e também doenças físicas relacionadas ao aspecto psíquico, como é o caso das doenças autoimunes, das alergias. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre saúde mental na infância e na adolescência. E eu queria apresentar já as nossas dialogantes de hoje sobre esse tema. Eu sou uma delas, então já vou me apresentar. Eu sou Adriana Serrano, sou psicóloga formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru. Sou psicoterapeuta antroposófica formada pelo IBPA, faço parte do Departamento de Comunicação do Instituto
e atuo na clínica, mas também com cursos e processos de desenvolvimento em grupo para pais e professores nessa pesquisa de como apoiar o desenvolvimento, né, o processo de desenvolvimento da criança em cada idade. Aí nós temos aqui também a Helenice Saporsky Dias, que é diretora executiva do IBPA, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, psicoterapeuta antroposófica pela seção médica do Goetheanum na Suíça e formadora de formadores em psicoterapia antroposófica pela IFAPA no Reino Unido. A Helenice também atende no consultório, com décadas aí de experiências em atendimento desde a infância até a idade avançada. E para formar o nosso trio, nós convidamos também a Gina Pontes, médica pediatra, formada pela Universidade do Pará, com várias orientações, aí, várias especializações, mas que também é nossa colega aqui, formada pelo IBPA, é a médica pediatra mais psicoterapeuta que eu conheço, né? Também atua com professores, e nós nos formamos juntas aí na primeira turma de psicoterapia antroposófica. Então, nós vamos debater alguns temas principais dessa infância e adolescência. E aí, no final, quem quiser fazer perguntas, a gente vai sinalizar para poder abrir o microfone ou enviar as perguntas pelo chat, tá bom? E aí a gente faz um grande diálogo aqui, não só entre nós três, mas com a participação de todos vocês. Então, eu queria começar, Helenice, já que a gente está na primeira live, pedindo para você contextualizar um pouquinho, antes da gente falar de infância, né? Falar um pouquinho sobre o que é a saúde mental na perspectiva antroposófica. Eu tenho aqui uma definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de que saúde mental seria, abre aspas, um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa definição a partir da visão da antroposofia e, a partir disso, também já começasse a descrever um pouquinho para nós como ficaria essa imagem de saúde mental pensando na criança e no adolescente. Boa noite. Boa noite para todos, né? E primeiro eu queria agradecer de novo, a gente está aqui, né? A Adri, Gina, obrigada de estar aqui conosco, né? Em mais esta série de uma proximidade que nós temos como missão de estar com a nossa comunidade, né? Como um todo, e para a nossa comunidade profissional, então, tem esse mês, né, que assim como um aniversário, nós temos a chamada de atenção para esse fato que é a saúde mental que a gente tem aqui no Brasil como Janeiro Branco, né? E esse momento para que a Adriana acabou de ler o que é a saúde mental, né, dentro do que a Organização Mundial da Saúde traz, e que se nós formos vermos em termos de saúde mental dentro da perspectiva da ciência do espírito, antroposofia, né, os profissionais, né, que se querem tornar um profissional psicoterapeuta antroposófico baseado nessa ciência, é uma ciência que já traz para nós o conceito de mental, né? Então, eu acho que para nós na antroposofia o grande diferencial é o conceito de mental, que não é meramente um cognitivo, né? Então, e por isso é importante, né, que a gente tenha essa compreensão, mesmo que nós não tenhamos aqui muitos profissionais da área da saúde ou psicoterapeutas, mas todo o público precisa saber que, para nós, saúde mental, na perspectiva da antroposofia, ela é muito mais ampla, né? Ela é mais ampla e no sentido objetivo desse conceito do que se tem como mente enquanto um cérebro, né? Nesse aspecto mental do cérebro. Então, para nós, a saúde mental ela precisa ser, por isso eu coloquei salutogênico, né, na hora que eu fiz a chamada ali no Instagram, então é uma visão salutogênica, né, da saúde mental em cada fase da vida. A saúde mental, para nós, é estarmos acompanhando o desenvolvimento daquilo que vai se refletir
né, em termos de sistema nervoso central, mas que para que isso venha a se dar antes, né, por isso a nossa live começou pelo primeiro setênio, pela primeira fase da vida, né, pela primeira fase que nós chamamos de formação da personalidade, né, ou da psicologia pedagógica, que é outro nome que também é chamado, né, que é a formação do que nós entendemos como mental a partir da ciência do espírito antroposofia. Né? Então, o mental para nós, na antroposofia, ele é um aspecto que essa identificação que o ser humano, quando nasce, tem, enquanto um corpinho de cabeça, tronco e membros, né, cheio de aguinha, ou mais retesado, mais durinha a criança. Então, a gente está vendo isso, todo esse organismo físico, né, que tem todo esse conjunto, tem água, tem osso, tem fluidos, né, tem sangue que flui, e tem um momento que a criança aumenta ou dá uma contraída no tônus ao longo desse desenvolvimento. Então, essa atenção a como essas impressões do mundo de fora, né, chegam na criança, para nós é o pressuposto básico para aquilo que nós vamos entender depois, na vida adulta, e às vezes não ainda na vida adulta, né, o que pode estar com necessidade de ser reencontrado, né? E que isso nós chamamos de uma imunidade psíquica, né? A criança aprende, assim como o organismo físico aprende a desenvolver doenças autoimunes, né? O psiquismo não é diferente. Né? Então, às vezes, a gente não se vivencia e quem se vivencia no lugar da gente é o que a gente vai aprender a desenvolver para a gente se tornar si mesmo. Né? Então, nessa primeira fase, que a gente chama de formação da personalidade, ou a fase da psicoterapia, da psicologia pedagógica, é bem isso mesmo. Né? Nós, pais, cuidadores, profissionais da área da saúde, todas as pessoas que lidam com as crianças, elas têm um papel de ajudar nessa incorporação de si mesmo, ou seja, dessa criança que se auto-perceba, né, a partir da mais tenra idade. Ah, mas isso não desgasta, isso não é tomada de consciência. Não estou falando isso. Eu estou falando é que nós temos que proporcionar à criança nesses primeiros anos, né? E quando eu digo primeiros anos, é até 3 anos de idade, uma possibilidade que essa criança se sinta acolhida, né? Por isso é o cuidado, né? Toda e qualquer saúde mental depende de uma atenção e cuidado, né? Então, atenção e cuidado chama-se cura. Então, por isso é uma fase de cura psicológica, porque todos nós temos coisas para lidar, assim como a gente tem a pedagogia Waldorf, né? A gente tem também essa psicologia pedagógica que tem que ir com a mesma postura, né, para essa atenção e esse cuidado com esse ser nascido, né? E ajudar esse corpinho, essa estrutura orgânica, fisiológica, ela poder ter condições de se experimentar, né? E se experimentar passa necessariamente na primeira fase da vida por o que nós fazemos com eles. Não é que a criança tenha que se experimentar com o olhinho aberto, não. Qual é a experiência de ter um colo gostoso, né? De ter um mamá que a mãe está ali olhando e está me contemplando e está dando um mamá com atenção a esse serzinho que está no meu colo, né? Essa criança que está lá fazendo exercício para ficar em pé e tentar trocar a perninha e eu estou ali ajudando e estou ali junto com ele para ele se experimentar nesses musculozinhos, nessa cabecinha que tem que ligar, né? Eu quero dar o passo, mas o passo com a perna ainda não estão em sincronia, né? Então ele tem que tentar fazer esse movimento, mas é muito complicado para ele, né? Então é muito difícil porque nunca fez, né? Então
Aí a gente já sabe que tem que, então, antes tentar deixar ele experimentar sem roupinha, engatinhando, rolando, porque isso vai ajudar quando ele tiver que andar, facilita, porque ele já se experimentou fisicamente como que é esticar a perninha, como que não é, né? Não é consciente isso, gente. Isso é algo que é reflexivo, como todo animalzinho faz, né? O animalzinho sai da barriga lá da viadinha lá, né, do viadinho, e cai no chão um pacote só. A mãe vai lá, toma, e ele já aprende a esticar a perninha e já está lá de pé, né? Nós não, nosso bebê não é assim, né? Mas é o mesmo reflexo de um animalzinho. Se a gente não deixar ele explorar isso, ele na hora que tiver que ficar em pé vai ter essa dificuldade, né? Então, nesse primeiro setênio, esses movimentos. Onde existe o movimento, existe a vida, né? E sem vida, Evelyn, né? só vou começar a contornar aqui, já vou trazer as minhas, né, ponderações também. Uhum. Então, assim, você está dizendo da importância do entorno, né, Isso. da criança, para que Nessa ela se primeiros três. Uhum. e para que ela possa estar saudável, né, como você está Uhum. dizendo. E a saúde mental é também se reflete e é refletida pela saúde física, né? Então, queria também, assim, então, o que que seria o fundamental? Algumas pessoas acredito que já tenham algum conhecimento, mas para quem não tem, né? A gente tem ali, a gente está falando de uma grande fase da vida, né? De infância e adolescência, mas a gente tem aí três grandes fases nesse processo, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento. O que que, do ponto de vista psíquico, para que a gente tenha saúde mental, é fundamental. A gente sabe muito, às vezes, da saúde física da criança, porque tem que dar comida, tem que dar, né, tem que pôr para dormir, tem isso o médico lá nas nossas consultas de rotina, né, orienta, mas e do ponto de vista psíquico, né, falando em saúde mental? O que que é fundamental para que a criança se desenvolva de forma, né, de uma forma Então, melhor possível nesses três primeiros setênios? nesse primeiro setênio que eu estou tentando trazer aqui, essa experiência sensacionada, a criança precisa ter sensações, né? Então, nesses 3 primeiros anos, e que depois vai até o terceiro ano, até o sétimo ano, que é os 7 aninhos, isso a criança precisa se experimentar interna e exteriormente, tá? Ela não precisa ter consciência de conceitos, né? Uma experiência tem a ver com prazer e desprazer. Então, ela vive uma vida sensacionada. E isso depende do entorno. Porque ter prazer ou ter desprazer, né? Ter atração ou ter repulsa, isso é uma sensação, como eu falei do bichinho, do animal, né? Então, nesse primeiro momento, nós repetimos, nós imitamos, entende? A nossa espécie. E a nossa espécie é animal. E um animal tem uma sensação. E para nós, até o terceiro ano de vida de um bebê, essas sensações elas são impregnadas para depois dessas sensações elas poderem sair, dependendo se foi prazeroso ou desprazeroso, se foi chocante ou não chocante, isso vem para a vida nervosa. Então, a mente, é isso que eu quis dizer, primeiro dá esse foco, entende? Então, a nossa mente, ela não é um fim, ela é um meio de representarmos nós mesmos enquanto humanos, incorporando-se no nosso próprio corpo. E isso até 3 anos de idade é fulcral para nós nos sentirmos um ser humano, né? E que a gente costuma dizer de corpo, alma e espírito. Tá? Então, no primeiro ano de vida, nos 3 primeiros anos de vida, é fundamental essa experiência da vida através de sensações, né? E as sensações, elas são muito reflexas, tá? Mas o resultado delas é o que é nosso elemento na psicologia para trabalhar, né? São as forças que vão estar ali, que nós vamos trabalhar, para depois desfazê-las na hora que elas forem espelhadas na mente, né? Então, isso é o mental. Então, e aí, desses 3 anos até os primeiros setênios, a gente tem que fazer com que a criança perceba-se a si mesma, né? Então, a criança tem que se desenvolver autopercebente do mundo ao redor, um pouco já dela,
né? Mas ainda só nessas reações fisiológicas. Estou com fome, estou molhadinha, né? Tá na hora de eu dormir. Então, essas coisas que têm a ver com a vida dessa criança, sem poder tirar o movimento da criança. Então, a gente tem três coisas importantíssimas: a sensação de bem-estar interno, né? Essa possibilidade de movimentar-se dentro e fora, e quando eu falo dentro e fora, é estabelecer movimento fora e estabelecer a fala, que é o que nos significa enquanto seres humanos, né? A fala é totalmente psíquica, né? A minha fala pode falar da mesma coisa que você e quer dizer coisas diferentes, porque a vivência de cada uma foi uma, né? E, paralelo à fala, a gente tem como eu percebo esse mundo de fora. Então, as doenças psíquicas, que hoje nós chamamos de transtornos, elas estão estabelecidas a partir dessa imagem. Se eu não tenho essa imagem de mim mesmo, enquanto esse ser que tem essas sensações, se movimenta dessa forma e vê, percebe o mundo assim, a gente já vai para frente no setênio seguinte e vamos encontrar doenças psíquicas, entende? Então, quando a gente vai estudar a psicopatologia, a gente já vai ver que por problemas que não têm isso estabelecido, nós já vamos tendo dificuldade de si mesmo, né? E aí a gente tem o segundo setênio, onde o que é? A fase do segundo setênio, para a mente da gente, é o que eu vivo fora, é o que está acontecendo em mim, dentro de mim, né? Então, é a hora que a criança se percebe no mundo externo, a partir da referência que ela tem. Se eu sou uma criança super mimada, super dengada, que me gosto, que me amo, e vou para o ambiente, onde o ambiente me é excludente, onde o ambiente faz bullying, isso não vai me afetar, entende? Eu vou deixar de lado. Agora, se é uma criança que não teve isso que eu acabei de falar, ela já não fica em pé em si mesma. Então, o que a gente diz dos sentidos, o equilíbrio não põe ela para poder se auto-perceber, né? Então, nós, enquanto profissionais, cuidar disso é cuidar da saúde mental de uma criança nessa segunda fase da vida. Por quê? Porque a terceira fase dessa psicologia pedagógica, né, ou da formação da personalidade humana, né, da persona, ou seja, disso que eu estou enxergando de mim, que é uma. Isso vem télico, isso vem na cabeça. Então, isso não vem fora, isso vem projetado no sistema nervoso, né? A gente sabe que todo o sistema nervoso, ele espelha o ser humano, né? Então, isso é o que vai acontecer. No terceiro setênio, nós temos que ter um cuidado maior na formação desse jovem, que não é nessa relação do que ele vê fora, se bate com o de dentro, ou ele poder se experimentar no mundo e se sentir pertencente a esse mundo, como no segundo setênio, né? Então, ele tem que se sentir pertencendo ao mundo, porque senão ele já vai se excluir, ou ele vai achar uma outra imagem de poder ter as pessoas perto, né? E aí ele já começa a trazer uma fantasia, né? Que não é autenticamente aquele adolescente, aquele púbere, né? E ele faz um fetiche de si mesmo. Ele traz imagens nas quais ele se fixa, né? Fetiche no sentido de fantasia em um exemplo, né? Então ele pode até se despersonalizar, se caracterizar, começa nessa fase, e depois a gente tem a terceira fase, que para manter essa saúde mental, nós temos que necessariamente colocar essa criança a realizar coisas a partir de si mesmo, a se provar a partir de si mesmo, mas que isso traga a ela uma identificação de fortalecimento interior. Que ela faça não porque ela ganhou prêmio, não porque os outros querem, mas que isso seja dela, né? A gente diz que é o começo dessa fase, dessa força de solar, né? Porque tem o outro lado que tem a ver na relação com o outro, né? Então, a relação com a outra pessoa, não com o outro aspecto meu, né? Então, e aí aqui se divide isso, né? Que mais tarde vai se dividindo também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que veja, aquilo que não era vai passar a se reconhecer em si mesmo, primeiro setênio. Segundo setênio, aquilo que está dentro de mim, que eu me percebo, vai se checar fora, tá? E no terceiro setênio, agora essas duas coisas integradas, condizentes ou não,
vão exercitar o mundo na realidade exterior. E aí o mundo é verdadeiro, aqui o mundo é belo, né? E aqui o mundo é bom. Então, isso para nós é princípio de autoeducação de educadores, de pais, de professores e de profissionais da saúde, mas nós, de psicoterapeutas, no sentido de levar essa imagem. Porque a Gina já vai entrar daqui um pouquinho para falar da saúde orgânica e que não existe como, né? A gente trabalha, a Gina é uma psicoterapeuta antroposófica de formação, né? Que as duas coisas andam junto, porque o organismo físico ele é um reflexo de todo esse componente, né? Então, e isso a gente dialoga. Então, a gente não costuma dizer que existem transtornos durante a formação da personalidade, tá? Porque a gente vê a criança como um sentido integrado, né? O que existem é a má habilidade nossa, de pais, professores, até mesmo médicos, a inabilidade de ver que o ser humano é um ser integral. E eu não tenho que castrar aquilo que se representa na mente como um comportamento, porque antes dele ser comportamento, tinham atitudes que foram impregnadas dele. Se ele repete isso, não é responsabilidade dele, porque ele nem tem responsabilidade, né? Então, é nesse cuidado que a gente tem que trazer essa emoção que vai se educando, essa vontade que vai se educando nesses 3 primeiros setênios, né? E aí, essa sensação educada, vem o que a gente chama de emoção, que é a nossa praia, a nossa área dentro da psicologia, ou seja, como a energia, essa vontade educada se mobiliza, né? Vontade é esse gás. Então, como esse gás se movimenta, isso é emoção, energia em movimento, e a partir dessa energia em movimento, eu vou perceber um mundo com essa perspectiva que eu tenho dentro de mim, tá? Então, E cuidado disso é o essencial. isso, eu destacaria bem esse elemento assim de que sempre existe uma relação comigo mesmo, né? Eu preciso estar em relação comigo mesmo, né? Eu tenho, seja na sensação, no físico, seja na relação com os outros à minha volta, e seja na integração entre essas duas coisas, né? Essa imagem ao longo dos 3 primeiros setênios. A gente chama isso, Adri, as tomadas de consciência, né? Então, a consciência de um ser enquanto um ser humano físico manifesto aqui fora, né? A tomada de consciência da vivência que eu tenho do mundo no meu interior, né? E a tomada de consciência do mundo aqui de fora enquanto as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então, são 3 tomadas de consciência, mas não eu, né? É tomada de consciência desse ser nascido, né? Então, a gente chama isso de si mesmo, tá? Então, a hora que eu me auto-percebo. Amores, vou entrar um pouquinho com a parte médica, então. Isso. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu queria falar, na verdade, as mesmas coisas que a Lenice trouxe, mas de uma forma diferente, uma forma que normalmente as pessoas escutam do médico, né? Então, eu, como médica pediatra, vou tentar fazer didaticamente para vocês fazerem uma estrutura na cabeça de vocês do que a gente está falando, no sentido da gente acompanhar a criança nesse desenvolvimento que é a partir do corpóreo. Então, o bebê, quando chega no mundo, nos seus 7 primeiros anos, a Helenice destacou os 3 primeiros, mas a gente está chamando de primeiro setênio, essa chegada no corpo físico, na sua corporalidade. E nesse momento, a criança não pensa, a criança sensaciona, a criança está chegando nesse corpo e o seu sistema nervoso ainda é imaturo. Então, a gente diz que o cérebro é reptiliano, né? Se a gente fosse usar a linguagem da ciência natural. Então, é pura sensação. Então, eu preciso que a minha mãe me atenda, que ela troque minha fralda, porque a fralda está me incomodando, porque tem alguma coisa estranha aqui na minha barriga, que eu nem sei o que é barriga, mas aqui na região, aqui em algum lugar, eu sinto que eu estou com fome, e aí eu começo a chorar, meu modo de comunicação é pelo choro. Não tem outro jeito, por isso a mãe tem que se virar para descobrir que choro é esse, porque cada hora um choro é por algum motivo diferente. E eu, como pediatra, vejo que muitas mães acham que o choro é igual à fome. Então, tem uma série de equívocos, porque, na verdade, o binômio está se conhecendo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que esses primeiros 7 anos,
Essa sensação, essa relação com a sensação é que vai ditar a entrada dessa individualidade nesse corpo, nessa casa que esse futuro adulto, né, entrou para morar. Então, nesse momento, é tudo ligado ao corpóreo, né? Então, esse mundo externo é que vai me dar a sensação de bem ou mal-estar. E eu vou sensacionar no meu corpo, por isso eu preciso correr, cair, levantar, me sujar, experimentar sabores, texturas, e eu preciso que o entorno me dê isso, para que eu me perceba dentro dessa corporalidade. Então, isso seriam as primeiras experiências. A gente está falando de saúde mental, seria a saúde mental do pequenininho lá, da criança que não tem 7 anos ainda, que não trocou o primeiro dentinho. Então, a saúde mental dela depende dessas sensações, dessa coisa ligada ao corpo, tem a ver com a vida nervosa. Então, nesse momento, eu preciso comer adequadamente para que a minha bainha de mielina ali, né, na minha medulinha, organicamente se desenvolva, né? Eu amadureça isso. E aí eu vou me habituando, tanto que até os 3 meses de idade, a criança ela começa já a sorrir, a interagir com o meio, porque ela está um pouquinho mais madura. Então, quando o pediatra vai examinar, ela vai ver os reflexos nervosos, vai fazer aquele exame neurológico, para ver se ela está fazendo o caminho da apropriação nervosa, né? Então, ela depende totalmente do entorno. Então, a gente compara, por exemplo, com um cogumelo no meio ambiente. Ele depende de toda a vegetação do seu entorno para ele poder crescer. Então, assim o ser humano quando chega. E ele vai imitar todos os gestos no entorno. Essa imitação é muito forte na chegada. É por isso que eu preciso cuidar dessa mãe, desse pai, dessa família, desse entorno que está dando para a criança essa sensação de bem ou mal-estar. Então, veja, se a mãe está ansiosa, ela já não vai conseguir amamentar. Ela já vai ficar numa neura, né? Então, eu já estou juntando aqui a saúde mental dos pais, né? Como que atinge a criança. Que tem que ser desse jeito ou daquele jeito, que eu já fui em 3 pediatras, mas eu não confiei em nenhum, porque a insegurança é minha, no caso de quem está cuidando da criança, né? Então, já estou trazendo a saúde mental. Veja que eu não posso cuidar da criança separadamente do seu entorno. E eu estou falando só do primeiro setênio. Então, quando ela troca o dentinho, que ela está entrando na segunda fase, ela sai dessa dependência exclusiva do que é corpóreo e ela começa a entrar num nível que depende já da parte subjetiva, da vida interna, do como ela se sente agora da pele para dentro, porque antes dependia do fora, né? Exclusivamente dessa maturação corpórea. E agora ela está se percebendo e entra para o mundo social, ela vai para a escola. Então, ela começa a se relacionar. E quando a gente fala de relação, a gente logo vem a imagem da respiração. Então, aquilo que está fora vem para dentro e aquilo que está dentro vem para fora. E aí a gente fala na antroposofia que é o momento em que a criança exatamente tem que amadurecer esse sistema cardiorrespiratório. Então, está no relacionamento, a saúde mental passa para uma oitava que depende mais ainda desses relacionamentos, tá? Aí ela começa a sair, especialmente perto dos 9 anos, daquela fantasia criativa da infância, e ela começa a ir numa oitava de perceber-se. Então, se ela se percebeu lá com 3 anos, agora ela vai numa outra oitava dela se perceber internamente. Não depende só de fora, depende de como ela também quer se sentir fora. E ela começa a manifestar uma autonomia anímica, né? Então, essa beleza que a gente diz que tem que ter no segundo setênio tem a ver com uma beleza relacionada à subjetividade, à imaginação. Por isso que a gente trata a criança usando contos de fadas, né? Usando uma linguagem que ela consiga compreender.
E normalmente na vida cotidiana a gente fala com a criança como se ela tivesse cognição, como se o córtex cerebral frontal, que é o que faz a gente ter o discernimento, já tivesse maduro. E aí eu quero lembrar vocês que no segundo setênio ainda não está maduro. Que essa maturidade do neocórtex frontal acontece com a maturação do aparelho reprodutor, especialmente com os hormônios. É a partir daí que esse neocórtex vai poder, sim, fazer uma correlação mais parecido com o que a gente está chamando de a criança entendeu, eu vou explicar para o meu filho. Aí eu posso dizer que ela está entendendo, porque até então ela sensacionava nos primeiros 7 anos, depois ela imaginava até os 12, 14 anos, e só com a maturação do seu aparelho reprodutor, com a sua vida hormonal manifesta, é que ela vai realmente usar a cognição, usar essa capacidade, porque, veja, a gente está caminhando de um cérebro que era imaturo, que eu chamei de reptiliano, para um cérebro límbico, que tem a ver com a relação, né, com a simpatia, antipatia, e agora eu estou falando de um cérebro que já é maduro, tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma criança de 17 anos, ela tem a mesma capacidade de compreensão do que um adulto de 35. Então, olha o grau, como que a gente vem junto com o orgânico da criança, caminhando numa maturação da presença daquela individualidade em si mesma. Então, a gente não pode falar de saúde mental para a criança como se fosse a mesma saúde mental nossa, quanto adultos. Porque a percepção, a gente veio da sensação para a percepção e para a cognição no terceiro passo. E isso depende do corpóreo, tá? Então, é isso que eu queria trazer bem nítido para vocês, porque, inclusive, os médicos, infelizmente, muitos colegas ficam num mecanicismo de atender as crianças e esquecem de perceber o que elas estão preparadas para compreender, para fazer, se aquilo é adequado para aquele momento, e acaba se perdendo na pedagogia com os pais, porque os pais muito menos sabem, né? Eles estão cheios dos medos, eles começam a projetar nas crianças os seus próprios medos, as suas próprias vivências infantis, porque eles também, muitas vezes, estão imaturos. Então, veja que eu não posso tratar uma criança, atender uma criança, sem ver todo esse contexto do ambiente em que essa criança está inserido, porque a saúde mental desse entorno, muitas vezes, está atingida. E aí eu não posso sair medicando as crianças para tirar um sintoma, enquanto que, na verdade, o que ela precisa é para aquele momento do desenvolvimento em que ela se encontra. A nutrição, para ela, não é só física, do alimento material. Ela precisa de uma nutrição para essas fases do desenvolvimento dela, para que ela se sinta num bem-estar corpóreo, para ser um bem-estar e um bem-ser. Para eu me sentir um bem-ser, uma individualidade de bem comigo mesmo, corporeamente e animicamente, eu preciso que esse entorno me dê alimentos diversos. E esse alimento diverso que vem de fora vai depender do que esse entorno tem de alimento para dar. Porque se é uma criança que está num ambiente de conflito, de ansiedade, de falta de hábito, de ritmo, que vão criar hábitos sadios, de falta de uma nutrição adequada, orgânica, material mesmo, que eu digo, né? Desse calor da relação. Então, veja, tem o calor, tem a nutrição, tem os hábitos sadios. É muita coisa que a criança precisa, se a gente fosse trazer para a consciência quanto cuidadores delas, e que muitas vezes, por a gente mesmo estar no piloto automático, a gente não perceber coisas que são evidentes, porque se vocês pararem para pensar, eu não estou falando nenhuma novidade. Só que a gente não costuma olhar dessa forma, sob esse prisma. A gente fica no mecanicismo que vou trocar fralda, vou alimentar e vou pôr para dormir. Pronto, acabou a minha parte. Não, isso aí é só um viés de muitos que ela precisa. Então, junto com esse orgânico,
cresce essa autonomia, né? E essa saúde mental. Porque se eu me vivenciei uma sensação que me fez sentir um mal-estar dentro desse corpo, se eu vivenciei um relacionamento que não dá confiança, e se eu, lá no terceiro setênio, que eu deveria já ter o discernimento, não tenho esse alicerce, eu não vou conseguir realizar na vida a partir de mim mesmo. Eu vou ficar numa codependência, porque a minha fragilidade, ela está, inclusive, na substância, não é só na relação. Ela já ficou com a minha substância lá no primeiro setênio de vida, comprometida, porque eu não recebi a nutrição adequada, tanto material quanto anímica. Eu não tive o colo da mãe, eu não tive uma família amorosa, porque enquanto eu não estou em mim, eu vivo nesse entorno. O meu eu tá guardado nos meus pais, no meu entorno. E aí, Gina, eu complemento também, eu acho que a gente, né, conseguiu fazer uma dinâmica aqui sem combinar, onde você agora toca exatamente no ponto que é o que eu trago da minha pesquisa, né? Que é a questão tá, tudo bem, a gente consegue entender quais são as necessidades da criança, ficou muito claro, ficou muito didático dentro daquilo que vocês trouxeram, mas a grande pergunta é, né, como fazer isso? Como que a gente faz isso acontecer na prática? Porque estudar é muito lindo, né? E aí é o que a gente, é o que eu me vejo assim, quando eu assisto uma aula sobre desenvolvimento, eu tanto me vejo como filha e digo, nossa, né? Como faltou isso? Olha, precisava disso e daquilo. Mas também me vejo como mãe. Como é que eu agora consigo oferecer para os meus filhos tudo isso que eles precisam? E isso está muito longe de ser fácil, nunca foi. A gente tem hoje, sim, muita informação a respeito do desenvolvimento da criança ou a respeito do que deve ser feito, mas o que a gente não tem é realmente esse apoio, né? Essas redes de apoio, esse entorno do entorno, né? Essa comunidade que ajuda a gente com o processo de educar, de criar e educar uma criança. E aí eu fiz uma pesquisa, né, dentro do meu trabalho de conclusão sobre educação parental. Então a gente pesquisou lá programas de educação parental. E tem aos quilos, tem muitos trabalhos sobre educação parental, mas todos eles são treinamentos de pais. Então a gente chama o pai e a mãe, fala assim, ó, criança funciona assim, então a partir de agora você tem que falar com seu filho assim. E aí treina, repete, né? Faz vídeo de como que você está falando com seu filho. E isso fica também, como você colocou muito bem, Gina, nessa questão do cognitivo, que eu acho que é a grande questão da nossa época, né? Do nosso mundo. A gente vive no cabeção. E aí o que acontece é que os pais eles ficam pressionados, eles ficam, né, com aquele monte de treinamento, com aquele monte de apostila e de coisas que eles estudaram e tinham, e eles ficam com essa pressão de realizar isso no dia a dia da vida deles. Quando, na verdade, isso não trouxe transformação, né? Isso não trouxe um processo também sobre o pai. Porque, de fato, o que a gente ensina para os nossos filhos não é aquilo que a gente sabe, não é aquilo que a gente estuda, é aquilo que a gente é, né? Eu falo assim, né? O nosso filho, ele pode até ouvir o que a gente diz, mas ele ouve muito mais o que a gente faz, né? E se a gente faz algo diferente do que a gente diz, ele vai ficar com o que a gente faz. Né? Inclusive vai apontar para a gente e falar assim, você não está fazendo o que você fala, né? Então eu acho que tanto em todos esses setênios, né, a gente como pai, a gente também vai fazendo um processo de transformação que acaba sendo cultural, social e individual, porque eu vou olhar para mim em como eu sou. Então a gente entende isso, né? Que lidar, e eu estou falando dos pais, mas a mesma coisa vale para os professores, né? Para todos os cuidadores, os médicos, todas as pessoas que de alguma forma entendem a criança. Quando a gente começa a trazer o que precisa ser feito para a criança, eu acho que, claro, que as formações de pais
precisa começar aí de uma base de desenvolvimento, a gente precisa ter uma referência, como é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente está com problemas, quando alguma coisa não deu certo, a gente precisa voltar para aquele modelo de saúde. E eu acho que isso é uma grande questão que a antroposofia traz também, que é a questão da salutogênese, né? O Steiner traz para nós o que é uma imagem de uma criança que se desenvolve saudavelmente, porque na estatística essa criança não está, né? Todos nós, de alguma forma, temos lacunas, temos imperfeições ali, questões no nosso processo de desenvolvimento. Essa criança, né, que se desenvolve com saúde plena da salutogênese, ela é uma meta para nós, ela é uma imagem, né? Mas até antes de Steiner, eu estudei assim toda a minha vida na psicologia, eu sempre busquei referências de processo de desenvolvimento, porque era isso que eu queria saber. Eu queria saber como uma criança se desenvolve de uma maneira, vamos dizer, correta, né? De uma maneira saudável, que é o que a gente está chamando aqui. Então, essa referência do Steiner traz para a gente o que a gente tem que tentar, o que a gente tem que fazer o nosso melhor nessa direção. E a gente vê isso, os pais já olham para as crianças, a gente tem muito isso na nossa cultura, com esse aspecto cognitivo. Então, quando a gente fala, no primeiro CTN ela está só lidando com corpo, né? Ela está se corporificando, ela está lidando com o corpo. E os pais falam, nossa, mas a minha criança é tão esperta, com 5 anos ela já, né? E de fato, a gente tem crianças. As crianças de hoje, elas vêm com muita disposição, muito acordadas, com muita disposição para o mundo fora, para conhecer, para aprender. Muitas vezes a gente tem que segurar esse processo de desenvolvimento. Então, assim, quando a gente olha para o processo, daí a Helenice também vai virar o círculo e vai chegar lá na Helenice de novo. A gente não tem uma psicoterapia da criança, né? Quando a gente recebe a criança no consultório, a gente vai fazer um processo de psicologia pedagógica. Então, a gente vai observar o processo de desenvolvimento dela e ver o que está dando nó, né? Aonde que as coisas estão mesmo que ela tenha já apresentando sintomas de transtorno ou até tomando remédio, né? A gente vai olhar para isso quais são os processos promotores desse desenvolvimento que não estão funcionando adequadamente. E aí não tem como a gente não abordar a família, né? E trazer esses processos não só como consciência para a família ou como formação, treinamento, né? Mas como realmente trabalhar com essa família e fazer com que humanamente, né, esse entorno possa também aproveitar esse desenvolvimento da criança para fazer o seu próprio olhar para aquilo que ficou perdido também, com certeza, no pai e na mãe, nesse resgate aí né, desse processo de individuação e de construção dessa individualidade. Então, quando a gente está falando da infância e adolescência como essa construção da personalidade, a gente também tem um pai e mãe que teve um momento na vida onde construiu essa personalidade e que muitas coisas ficaram para trás, e não é porque ele tem um filho que ele se torna uma pessoa curada, né? Pelo contrário, a gente vai sempre fazer o melhor que a gente pode para os filhos, a gente sempre vai tentar entregar mais, e mesmo que a gente não fique satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, a gente sempre está fazendo algo melhor, com certeza, né? Mas esse processo também precisa ser orientado. Então, acontece muito comigo, até isso que eu queria, né, debater com a Helenice, acontece muito comigo no consultório, de que crianças que vêm, às vezes a gente dá ali uma assistência para a criança, ajuda ela num determinado momento do desenvolvimento, mas o pai e a mãe adquirem uma tal consciência sobre o que eles vivenciaram, que às vezes a criança, né, termina o processo dela, ou mesmo, né, a gente acaba, o pai e a mãe vêm buscar
um processo de orientação, que não é mais de orientação daí, é mais um processo de psicoterapia. Então, eu tenho feito muito isso em grupos de pais, esses processos, não só da gente ensinar o que a criança precisa, mas conseguir fazer grupos onde a gente possa se ouvir, trocar experiências, vivenciar realmente o que é essa paternidade, essa maternidade, como um processo de educação parental que não é o mais comum que existe por aí. Né? Você quer contar um pouquinho? Também acontece com você, Lenice, no consultório? Isso que você está abordando, né, e que a Gina também trouxe, a gente sempre está falando, né, nós não fazemos psicoterapia infantil. A psicoterapia infantil, ela não é uma psicoterapia infantil, porque não tem o que eu terapeutizar, tem o que eu ensinar. Por isso a gente chama da fase da psicologia pedagógica. Né? E quando a gente fala da psicologia pedagógica, é da psicologia mesmo, é daquilo que vai constituir o psiquismo da criança, né? Enquanto essa personalidade, né? Então, a Gina colocou, a criança, e você também trouxe agora, né? Tem algumas crianças que têm alguns traços que se manifestam com uma vontade exacerbada, né? E isso é uma parte que está lá no corpóreo dessa criança. Essa criança é um organismo sólido, físico, né? Antes de ser, entende? Ela tem essa identidade, ela tem essa força que identifica ela. Agora, essa força é uma parte da substância. Né? Como essa força vai se manifestar, aí já começa a trazer o que nós chamamos da personalidade humana, que vai se constituir. Nesse momento, um pai, um professor, um médico, um cuidador, um avô, entende? Tem um papel crucial de manter esse ser que aqui é uma personalidade, para que ele possa se conhecer nessa formação, para aí sim se tornar um indivíduo único, ímpar, entende? Então, antes da gente ser né, a gente passa por esse ser que ainda nem é si mesmo, mas é um corpo, uma bolinha de carne, como dizia meu marido quando via o exame da minha filha, né? Então, assim, é esse corpo que depois sai com cabeça, tronco e membro, isso todas as crianças têm. Então, isso é da nossa espécie de ser humano. Né? Agora, essa espécie de ser humano, ela vai ter uma característica de psiquismo, ou seja, que vai fazer ela agir, que vai fazer ela perceber o mundo e que vai fazer ela atuar no mundo. Né? Então, a gente já começar a controlar as atuações ou comportamentos, para nós, dentro da psicologia pedagógica, só mostra o quê? Na hora que ela estava lá se tornando um serzinho dessa identidade, desse corpinho, as forças nela começaram a dominar. Então, essa criança, ela está muito mais em função dos instintos, daquilo que era comum da espécie, né, do que começando a poder ter, como a Gina trouxe, o aspecto que está relacionado ao psiquismo e que é a nossa praia para a saúde mental, que é o que vai se refletir, né, vai se refletir nesse cérebro, né, nessa cabeça, lá na vida adulta. Só que quando a gente vai, trata, trabalha, né, essa criança que chega aos seus 21 anos de idade, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, a gente diz isso também de uma maneira pedagógica, né, essa criança vai ter que, deveria se auto-perceber e a gente dizer, eu quero fazer tal escolha, né? Então, isso não é o individual, né? Isso é o que surgiu enquanto um ser psíquico, ou seja, um ser que formou a sua personalidade. O que vai acontecer depois disso é o que nós vamos ver na quarta-feira, entende? Então, esse cuidado com essa formação desse ser que vai se refletir na minha mente, enquanto ações, atitudes, formas de perceber o mundo, de se ligar ao mundo, se relacionar com o mundo, ele vai estar todo experimentado na relação com o meio externo e na percepção da sua fala no mundo para fora. Né? Então, essa questão da criança se pôr em pé e falar de si,
é o que nós precisamos, está lá no 21 anos, integrado a esse ser que surge, né? A esse eu, a essa personalidade humana. E aí vai começar um trabalho de eu encontrar eu mesma, né? Eu mesma vou me encontrar na vida enquanto uma individualidade. Mas veja, dependeu o tempo inteiro das relações, entende? Das relações com os seres humanos no terceiro setênio, né? Com os outros seres que são iguais a mim, né? Ou diferentes de mim, né? Mas com todos os seres no segundo setênio, das relações que eu faço desse ambiente onde eu estou. Eu tenho que pertencer a esse ambiente. Seja como a Gina falou, que eu saia da casa e vou para a escolinha, eu saio da casa e vou para o clube, né? Então, assim, eu tenho que me pertencer onde eu estou. Porque isso vai ter, desculpa, ter a ver também com as necessidades que esse ser espiritual, que esse ser de alma, né, vai necessitar para fazer a sua experiência de estar humano. Então, a gente não vê só a organização física, a gente dá a flora, né? Esse primeiro setênio, a gente permite com que essa criança aflore esses aspectos que só nós, seres humanos, temos. Então, a gente se diferencia dos animais que a gente imita, reproduz, como os nossos pais também, entende? Então, a gente repetir só isso, não é eu estar repetindo um ser humano, né? Então, eu vou estar repetindo esse ser humano para onde eu estou no entorno, como a Adriana falou, os hábitos dos pais, né? A criança vai imitar, ela vai reproduzir, a criança vai fazer. Então, a fala, a expressão, a criança não está tirando do nada, ela está tirando desse ambiente onde ela está. Então, ela vai reproduzir o ambiente também. E esse ambiente faz com que ela seja, ou ela vai simplesmente repetir igual, né? Então, a gente tem que estar percebendo que trazer a saúde mental para uma criança, né, para um adolescente, um púbere, né, então a segunda infância ali, né, e para uma adolescência entrando no final, no início, né, da adultez jovem, que não chega, né, mas esse entremeio entre essas três fases, a criança depende totalmente do entorno dela, entende? Seja do entorno de dentro desse espaço que é a casa, seja desse entorno que é o ambiente social onde ela vive, seja das relações nos ambientes de um ambiente de pessoas que têm outras formas de pensar, outros hábitos, outras culturas, né? Então é a hora que a gente se socializa e nós somos seres de relações, tá? Então cuidar das relações é o primordial com uma criança, mas olhar para a criança. Não porque o Steiner disse, porque a Helenice falou, a Adriana, a Gina, senão eu olhar o que a minha criança precisa. O que ele está querendo dizer para isso, entende? Ah, o certo é fazer assim. Não existe certo, existe ser. Esse ser é a partir do que ele precisa. E nós, enquanto cuidadores, nós temos que saber ouvir o que ele precisa, porque ele ainda não sabe, ele não se conhece, né? E muito Então, é isso que a interessante, gente vai... Lenice, que quando a gente se propõe a olhar para a criança, né, nós que estamos ali numa relação com ela, como cuidadores, pais, professores, psicólogos, a gente se vê, né? A gente vai ter que, para conseguir ver o outro, a gente tem que estar conseguindo se ver. Essa relação do retrovisor que a gente fala, né? Muitas vezes os pais perguntam: ai, Adriana, é mais fácil ter um filho parecido com a gente ou o igual, ou o diferente, né? Eu falo, nos dois você vai se ver, né? Nos dois você vai, a relação vai servir como um processo de autoconhecimento para nós. Então, como que a gente pode dar uma relação, né, positiva dentro daquilo que a criança precisa, enxergar a criança se a gente mesmo não consegue se enxergar? Porque daí a gente vai ver a polaridade dela. Então, a criança que é diferente da gente, a gente vai criticar ou vai se incomodar com o jeito dela de ser. E a criança que é muito igual, eu vou achar que é aquilo mesmo, é o único jeito que tem para ser, para se fazer, para estar certo. Então, a importância da criança também, né, como um espelho para nós, um reflexo para o nosso processo de autoconhecimento.
né? Eu queria fazer uma complementação, amores. Assim, ó, vê se vocês conseguem ver essa perspectiva. Quando a criança chega no mundo, que ela começa a imitar, né, para formar a sua personalidade, ela precisa dessa imitação para que nas oitavas seguintes ela consiga encontrar essa vivência interna dela. Mas no início ela vai pegar essas cópias, né? Ela vai ser o papagaio que vai repetir, né? O que a gente vê com frequência no set terapêutico ou no atendimento de uma individualidade que vem com um motivo mental, né, emocional, psíquico, é que essa pessoa, muitas vezes, ela traz essa imitação para a vida adulta. Ou seja, ela não conseguiu se diferenciar daquilo que inicialmente ela tinha que ter imitado mesmo. Estava certo. Porque primeiro eu vou imitar a cultura do meu pai e da minha mãe, o que eles dizem que é certo e o que é errado. Isso é o normal da vida humana. Mas eu estou querendo aqui trazer para vocês essa perspectiva de que eu fiquei na imitação do que o meu pai e a minha mãe disseram. Outro dia eu atendi uma paciente que disse para mim que queria ter 5 filhos porque a avó dela disse que ela um dia ia ter 5 filhos. Quem tomou a decisão que ela ia ter 5 filhos? Foi a avó. Então, veja. Ou a outra paciente que diz: não, mas antes de casar eu tenho que ter um cachorro. De onde você tirou isso? Ai, porque quando eu cresci, me disseram que se eu tiver um cachorro, eu vou ter um treino para eu ser mãe. Eu só posso ser mãe se primeiro eu tiver um animal de estimação, porque é um teste de maternidade. Veja, a cultura entrando com ideias externas que fazem com que a pessoa traga para a ação uma coisa que não é dela, que é daquilo que ela imitou, da cultura, do que foi dito. E o que a gente vê no set terapêutico de um adulto, muitas vezes, é que é mais ou menos o mesmo script. Eu tenho que trazer ele para o cenário. Quem é ele? O que que ele pensa sobre aquilo que ele imitou? Hoje, quanto adulto, ele tem que olhar para aquilo que aconteceu, que formou a personalidade dele, e que agora eu tenho que convidá-lo, né, nesse momento terapêutico, a perceber o que ele pensa. Agora é sobre ele. Então ele tem que ressignificar todas aquelas vivências que ele traz do primeiro, segundo, terceiro setênio. Então, essa realização que ele vai trazer a partir do terceiro setênio, quando o corpo amadurece, ele se torna um adulto, tem que vir a realização a partir da vida interna dele. Vai vir misturado com o que ele se formou, mas o cultivo desse si mesmo é a tarefa para todos nós, para todos nós. Então, eu acho que é o grande sacada da psicoterapia antroposófica, é quando você busca esse si mesmo, você ressignifica aquilo que inicialmente fez parte da formação da tua personalidade, daquele conjunto de coisas que a tua cultura trouxe, aquele mundo das ideias que não eram tuas inicialmente. Elas vão ser tuas a partir do que você mesmo digerir disso que entrou dentro de você. Então, eu queria complementar com isso, para a gente poder fazer o link até para outra palestra, né? Isso, Porque isso. nasce tudo primeiro dessa individualidade, dessa personalidade humana que chegou até o terceiro setênio e que vai amadurecer até os 28, né? Para aí sim começar a fazer um trabalho de resgatar esse mundo interno, que muitas vezes a gente vê na prática ficou perdido, ficou só na identidade externa. Mas que, né, Gina, só também, assim, a criança, ela tá vulnerável a todas essas questões dos pais, né? Ela não tem o que, ela só recebe isso, ela não tem como fazer nenhum movimento em relação a isso. Ela recebe aquilo que é. Então, a gente também vê isso como uma questão de gerações, né? Isso vai passando. E se a gente, em algum momento, consegue fazer esse processo quando nós somos pais, muitas vezes é isso, o que tem vindo é o problema da criança, a dificuldade de aprendizagem da criança, a doença, a ansiedade da criança, como o despertar, né, para o olhar do pai de que ele precisa viver de uma forma diferente, de que ele precisa ser um entorno melhor
para cuidar da saúde daquela criança, né? Então, eu acho que isso é um ciclo muito positivo, né? Dentro disso, o contrário disso que você está dizendo, né? Da pessoa que não se individualizou. A gente sempre tem a criança faz esse convite para nós, né? Para que a gente olhe para a gente mesmo, para os processos que a gente. E o professor também, o médico também, o Isso, psicólogo também, né? isso, eu O acho que que qual é a nossa verdade, né? O que a gente está realmente trazendo para essa criança em nós, que é nela, é em nós que ela busca. é. E nesse sentido, essa nossa live de hoje, que traz isso, né? Que é o que a Gina já falou, pegar esse engate para a próxima, né? Então, de como essa personalidade que nós, enquanto psicoterapeutas, cuidamos, né, dentro de uma psicologia pedagógica, como isso é em si a referência de si mesmo que o indivíduo vai ter, né? Então, tudo ali para frente, não adianta eu partir do ideal ou do modelo do que é certo, entende? Se não, a partir desse ser que se põe diante de nós. Então, não existe o certo, não existe o errado, existe aquilo que faz com que tudo que de repente é incoerente em mim, seja uma doença, como a Adri falou, seja uma dificuldade de escola, seja uma dificuldade relacional, né? Seja o que a gente encontra nesse caminho, caminhando da vida, né? Então, tudo que a gente encontrar nesse caminho, ele tem um sentido que em mim entrou como verdade e hoje se apresenta na minha vida exteriormente, né? Então, eu encontrar esse caminho, através desse caminho, eu encontrar essa verdade, eu só descubro a minha vida. Eu só liberto o meu próprio ser. E isso vai depender do meu esforço ali na frente na jornada. Agora, nessa primeira fase, que a gente vai, né, tá fechando esse nosso primeiro momento, depende, entende, de nós olharmos não de uma maneira psicoterapêutica, né, mas de uma maneira psicológica. Tem que entender o psiquismo da criança, né, do jovem, essa formação, né, e olhar e ajudar dando ferramentas para que ele possa, o quanto mais reconhecer, porque isso a gente não domina, né? Eu tenho o pai que eu preciso, eu tenho a mãe que eu preciso, eu tenho a escola que eu preciso, eu vou morar no lugar que era necessário, né? Então, isso é para que nós possamos nos fazer humanos. Nos fazermos humanos é resgatar a nossa individualidade. E não é um resgatar, é um construir si mesmo. Entende? Porque no esforço, é na enfrenta as coisas, não é? A vida, a gente não nasce com a bunda virada para a lua o tempo inteiro, entende? Tem horas que a gente vai ter que ir lá e forjar o troço para poder dar certo, mas é a gente colocar essa esperança na criança, colocar essa força de motivação na criança, entende? A partir do que ela tem de melhor, né? E melhor não quer dizer que é melhor para todo mundo, né? Era o que ela precisava, né? Era o que ela precisava. Então, a gente está atento mesmo, de coração aberto, seja nós, no papel que nós estivermos desempenhando com essas crianças, né? A gente está disponível a ser junto com elas, sabe? Que isso cai no que a Adri falou. A gente aprende sobre si mesmo, né? E daqui a um pouco a gente vê, nossa, mas eu era tão rígida, fazia assim. E aí ele vem e me ensina que isso serve para quê? Então, isso, nós também estarmos nesse aprendizado, entende? E ele e nós nos desenvolvemos, né? Então, a gente ensinar isso de um jeito diferente, né? Eu acho que era isso que é importante, né? Queridas, muito obrigada. Tem algumas perguntas no chat, tá bom? Vou ler aqui, ó. Uma é da Daniele, ela é psicóloga de uma UBS que atende crianças de uma casa de acolhimento. Ela diz assim, ó, vou ouvindo o que seria o ideal e como trabalhar com os pais. Mas e as crianças que não tiveram nem as necessidades básicas de alimentação e moradia, quiçá emocional e espiritual? São crianças que tiveram tanta negligência a ponto do Estado ter que intervir. Que nas fases iniciais tiveram tanto sofrimento com abusos e violências. Como tem atendimento? A maioria já no segundo e terceiro setênio. Qual o papel do psicólogo antroposófico neste momento?
Bom, aquilo que a gente acabou de falar. Se a criança precisou ou vivenciou esse contexto durante a sua vida, o entorno que lhe foi oferecido, né, foi isso, nós não podemos alterar essa necessidade desse ser que esteve ali, mas nós podemos semear, nós podemos oferecer a essa criança, enquanto profissional, o que é possível, né? O ideal é uma coisa que não é real, né? Então, o ideal, o que a gente tem que participar é qual é a possibilidade que eu tenho nesse momento para trabalhar com crianças com 12, 10 anos de idade que tiveram uma vida, um contexto super difícil. Nessa fase, é Daniele, né? Daniela, né? Daniele, o que você vai precisar fazer é não tem que trabalhar em cognição, muito menos nos traumas da criança, porque a gente vai retraumatizar. Ponto. A cognição dela ainda não está imanente, não está presente. O cérebro dela só está com as marcas. A gente não vai impetrar valores ou conceitos em cima de compaixão, pena, você não devia ter sofrido assim, que pena, teu pai é drogado. Não, isso não existe. O que o Steiner pede a nós, psicólogos, é liberem, nós não trabalhamos nem em forças orgânicas, né? A gente não pode mudar o desenvolvimento orgânico da criança. Tá? Então, a gente não pode mudar o desenvolvimento existencial, o que ela precisou na vida ter. O que a gente tem que fazer é liberá-la para o futuro. Se do passado ela teve que viver isso, e ela é consequência hoje da primeira infância dessa maneira, isso não é papel do psicólogo, nem tomar consciência disso, muito menos criticar que organicamente faltou aquele outro. Não. O que eu tenho que fazer é trabalhar com 2 aspectos. Chama-se movimento e cor. Movimento e cor, mas com o calor por trás disso. Então, não adianta você estar com uma posição calorosa de acolhimento desses jovens, se de repente você tem uma pena, ou você tem, puxa, judiação, ou você vê que aquele é um tinhoso de danadinho, e daí você já fica puteado porque ele está agindo daquela maneira, né? Não. O teu calor tem que lidar com aquilo que existe ali. E por que o movimento? Onde tem movimento, tem vida. Onde não tem movimento, não tem ânima, não tem alma. E ninguém aqui é espírito se não for através da alma, né? A força de espírito não precisa nem a criança ter, ele tem essas forças espirituais dessas crianças que você está falando, Daniela, está dentro dele no que nós chamamos de vontade. Entende? Essa vontade ele tem como qualquer outro ser humano. Só que as impressões que a vida traz para ele faz ele lidar com essa vontade de uma maneira que não é livre, deixando livre, e sim fazendo com que ela se torne alguém que deseja coisas que não são possíveis para ele, que ele quer coisas que não são, ou ele não quer pelo que aconteceu. Então, o que a gente tem que fazer é liberar isso. Entende? Por isso que eu estou falando que é movimento. Então, você trabalhar com tarefas, com técnicas, com atividades que gerem esse movimento, seja ela de arte, seja ela física, né? Que a gente daí faz uma análise para fazer uma indicação, né? Então, assim, desde você pegar um desenho pequenininho e fazer ele expandir um desenho quadriculado, o que a gente tem que fazer é criar o que a Gina trouxe, e a Adri também trouxe na contrapartida, é ensinar essa criança a respirar. Ela está contraída demais pelos choques. E o que a gente tem que fazer é ela animar-se, soltar o ar, se movimentar, entende? E trazer cores, você fazer degradação de cores, porque conforme a emoção, a gente cristaliza, ao ponto de só ver preto e se culpar. A gente só vê preto e se rancorar, entende? A gente ficar com muito rancor. Não serve. Não adianta tomar... Primeiro, rancor não é compreensível nessa idade. Isso é conceito nosso de sentimento cristalizado. O que nós, psicólogos, temos que fazer é gerar movimento nessas 2 forças que se condensam em sentimentos. Entende? Então, tudo é possível, né? Dentro do que
essas crianças precisam, mas a gente tem que estar consciente com isso, e não com o choque que elas tiveram, ou com o ideal cultural que seria. Não interessa o que tinha que receber, nós temos que fazer o nosso serviço bem feito, né? Eu costumo falar para os pacientes que nunca é tarde para a gente ter uma infância feliz, né? A nossa infância, ela continua existindo dentro de nós, né? Nós, psicólogos, médicos, os médicos talvez um pouco mais, mas a gente nunca tem condições de atuar sobre a vida externa, sobre as condições materiais da pessoa. O nosso trabalho é sempre sobre aquilo que vive dentro dela, né? Isso. E muitas vezes, sim, isso ficou soterrado, isso está embaixo de um monte de escombros. Mas eu acredito muito nisso, assim, com o nosso processo de desenvolvimento ativo, né, a gente pode ajudar esse ser a ir abrindo esses caminhos para ele mesmo, né? O psicólogo ou psicoterapeuta, ou os educadores também, né? São pessoas que caminham ao lado, né? Então a gente está ali dando a gente não pode ir lá e curar ninguém, a gente não tira a pessoa da situação, né? A gente não salva, a gente anda ao lado e a gente vai ajudando, conseguindo atuar no resgate de tudo isso que ficou adoecido, né? Com várias técnicas, como a Helenice trouxe, várias. Mas essa questão, né? Isso que eu deixaria como mensagem de que a gente não pode fazer nada pela vida material dele, muito pouco. Mas pela vida interior dele, isso é de um potencial de transformação. Quando você escuta alguém, quando você olha nos olhos de alguém, quando você traz calor, nossa, a vida interna ela se modifica de uma forma, ela se transforma, ela cresce, ela se motiva. É lindo de ver, né? Eu acho que isso, as pessoas falam, nossa, você escuta as pessoas sofrendo todo dia. Falo, não, eu escuto as transformações, eu escuto as pessoas querendo mais. E isso é a poesia aqui, né, da nossa profissão. Eu queria pegar carona e lembrar que o cuidador também deve se cuidar. Então, se você está nesse ambiente lá dessa unidade de saúde, desse abrigo, que você faça um trabalho com os cuidadores. Porque você, fazendo esse trabalho, você vai trazer esse ambiente que a Helenice citou ali, de calor e de movimento anímico, né? Porque esse movimento que a gente está falando vai do corpo para a alma. Então, brincar de ciranda com as crianças, fazer rodas terapêuticas, fazer ela sorrir, ela dar gargalhada, né? Eu não estou falando do problema em si, mas eu estou dissolvendo o problema através dessas vivências. E o cuidador, se ele não cuidar desse sentimento de coitadismo, vamos chamar assim, né? Que a gente entra num lugar de ficar com coitadismo. Puxa, ela está nessa situação. Pô, não estou dizendo que está certo ou está errado sentir isso. É natural que a gente sinta. Mas para a gente não ficar nesse lugar. É isso que é dar liberdade para a alma respirar e não ficar mais contraída ainda no trauma, né? Então, cuidar desse ambiente como um todo, com os profissionais, para que eles tenham a saúde emocional adequada para lidar com essas crianças, também é estar ajudando as crianças. Eu queria lembrar disso. E nisso que a Gina está trazendo, até parar para depois a gente responder outra pergunta, mas é uma pergunta que tem a ver com nossa fase de cuidado. É um cuidado que nós psicólogos temos que ter, porque como eu estou ali enquanto uma psicóloga pedagógica, eu não posso fazer uma psicologia social, tá? Eu não estou fazendo uma psicologia escolar. Eu estou fazendo um processo psicológico, pedagógico, ou seja, que está atento ao desenvolvimento dessa criança. Eu não vou mudar o mundo de deixar ela. O Estado tira a criança dos pais, né? Então, a gente não vai poder dizer se isso é certo ou é errado, porque nós não vamos entrar nesse idealismo ingênuo, né? Que a gente vê que é um realismo ingênuo, que a gente vê que o Steiner faz, porque daí a gente sai do foco que é esse ser que precisa vir a ser, entende? Então a gente tem que fazer o que é possível, e a Gina traz uma coisa que é muito importante, cuidar dos cuidadores nesses locais
Ali nós temos que ser psicoterapeutas, entende? Psicoterapeutas para essas pessoas, para esses cuidadores, mesmo que sejam meus pares. E psicoterapeutas desses seres. Não é da cultura social que está aqui em fora, se está certo, está errado, tem 1 milhão de crianças na mesma sala, é o que tem que ser. O que nós temos que fazer é dar resultado ali, agora, no presente. Não precisa ter uma condição para a gente fazer a diferença, entende? O psicoterapeuta é e está no presente para o futuro. O psicoterapeuta, ele trabalha para o futuro, a partir de agora. Né? Por isso que a gente não cuida de história, por isso que a gente não transforma corpo. Tá? Vai para o nutrólogo, vai para o médico, vai para o massagista rítmico, aqui vai para um biógrafo. Tá? Não, nós não temos que fazer isso. Isso nós podemos usar em ferramentas. Agora, o psicólogo, ele tem que ter a ciência do espírito, antroposofia, de como a personalidade humana se dá. Tá? E a partir disso, oferecer o nosso serviço. Nós não trabalhamos com eu, nós trabalhamos com a realidade. Né? O que vem a ser, o advir individualidade. Né? Então, é a partir do que nós temos. Entende? Cada um cria o seu bolo de um jeito. E a Adriana e a mesma Gina falou, o humor, entende? O humor é que nós temos que ter, entende? A esperança é o que nós temos que ter, né? O entusiasmo é o que nós temos que ter, porque a gente vai lidar com isso com muitas responsabilidades para ativar com a criança, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem, né? E, Daniela, muito obrigada pela tua questão, porque isso é hoje o que a gente tem, e até para nós na psicologia, essa confusão que existe do psicólogo comunitário, psicólogo social, psicólogo não sei o que lá, entende? E aí a gente acaba desenvolvendo papéis sociais e esquece de ser o profissional para qual nós temos formação, né? Então, é aquilo que cuida do subjetivo e não é do objetivo, né? Nós somos cuidadores desse mundo télico, que é subjetivo, a partir de quem vivenciou a si mesmo. Entende? Obrigada, meus Helene, amores. pergunta do Giuseppe para a Gina também, acho que, né, para todas nós, né? Arremessar uma criança de 3 anos para o alto faz bem? Geralmente ela gargalha ao ser pega no ar. É prática saudável? Eu diria que você tem que ver, você está trazendo na tua pergunta a idade, né? Mas a criança, no primeiros 7 anos de vida, ela não tem integrado dentro dela todos os sentidos, que no caso são os básicos, né? Inclusive o sentido do equilíbrio. Então, não existe o certo e o errado, como a Elanice já cantou a bola ali. Mas essa sensação que a criança está vivendo nesse momento dessa atividade, e você está falando de uma criança, né? Tem crianças que não vão gostar dessa brincadeira. Porque se coloque na sensação que essa criança está vivendo. Você jogou ela para cima. Ela perdeu todo o alicerce do corpo na vivência. Ela não tem algo sólido para se sentir dentro ou segura, né? Então, tem criança que pode não se sentir bem, pode ser traumático isso para algumas crianças. Assim como tem crianças que podem se sentir bem porque ela está nesse bem-estar e bem-ser, porque ela já está recebendo do entorno essa segurança. Então, se é uma criança que não vivenciou uma segurança em si mesma, pode ser que esse movimento sem limite gere uma sensação de mal-estar. Então, é subjetivo, entendeu? Não tem uma resposta pronta igual para todo mundo, se está certo ou está errado. Tem que ver quem é essa criança aí, como é que é. Mas, normalmente, a gente espera ela primeiro se apropriar desses sentidos básicos, e um deles é o sentido do equilíbrio, para aí sim ela ter essas vivências por ela mesma, né? Porque agora você está sensacionando ela só. Ela ainda está na sensação. Ela não tem a percepção real de tudo isso, e muito menos cognição aos 3 aninhos. Mas aos 3 anos ela já integrou muita coisa. Ela já é um ser humano ali como germe, né?
mas é muito individual, eu diria. Veja, Giuseppe, eu vou dar um exemplo disso que você está falando, porque existe toda uma maturidade metabólica, né? Uma maturidade do tubo digestório. Então, a criança, quando ela é arremessada, depende da segurança que esse tubo digestório deu para ela. Ou seja, o alimento da criança vai fazer com que essa criança leve isso para um gozo, para uma brincadeira e dar risada, entende? De maturidade, se ela amadureceu isso, ou vai levar para ela chorar, para ela se assustar. Então, esse bom senso que a Gina acabou de colocar do adulto que faz essa brincadeira, veja, se alguém que nunca a criança conhece chega lá e joga a criança para cima, quer dizer, já tem um impacto que é algum estranho, mas que é o vô, porque gosta de brincar e a criança dá risada. Isso vai depender de criança para criança, né? E nesse sentido, o próprio brincar desse tubo digestório amadurecido, veja, ali quando a gente é criança, eu, por exemplo, meu pai brincava e me jogava para cima, né? Então, eu adorava, eu era essa criança que dava gargalhada, mas eu dava gargalhada se ele vinha e fazia na minha barriga, que fazia aquele trimelique, né, na barriga, e daí a gente dá risada, né? Então, assim, era uma sensação prazerosa ser jogada para cima. Então, mas em contrapartida, eu tenho uma colega que isso foi imensamente traumatizante para ela, porque ela se sentiu sem chão, mesmo sabendo que iam pegar. Isso pequenininho, né? Em contrapartida, eu lá com meus 10, 12 anos de idade, brincando num troço que você fazia assim e encaixava na mão de um colega que estava embaixo e girava e jogava a gente longe, né? Simplesmente a hora que eu fui lá para me fazer assim, encaixar, a pessoa tirou a mão de baixo e eu me tatalhei no chão, né? E machuquei meus joelhos na calçada. Isso não chegou a afetar a minha confiança, né? Porque isso, você está ali exatamente pela criança que confiava, né? Eu vim e fiz de tudo, né? Quem veio antes de mim, eu fiquei firme ali para fazer isso, para dar segurança de a pessoa fazer o rodopio. Quando foi minha vez, a pessoa tirou, né? Opa, não era isso que eu tinha entendido. Entende? Então, isso criou em mim um desconfiar, né, daquilo que para mim era seguro. Tem a ver com a mesma coisa. Ou quando você vai lá naquele troço no parque de diversão que roda e a gente vai com as perninhas de fora, só sentado numa cadeirinha, no chapéu mexicano, né? A hora que você está naquilo ali, você começa a dar risada por uma questão metabólica. É o medo, entende? Você não tem o que fazer, você começa a dar risada ali, porque você não tem de onde sair, você tem que se agarrar naquela correntinha, o pé balança, você não tem onde pôr o pé no chão, né? Você se diverte ali, a tanto que você chega a fazer o reflexo do vômito, entende? Então, isso gera ansiedade. Isso gera desestabilidade ou o que a Gina acabou de falar, desequilíbrio, entende? Você se desequilibra em si mesmo, tanto que você tem reflexos, vai depender muito desse estado primeiro, né, desses aninhos menores ali, com a criança poder fazer essas aventuras, né? E depois uma montanha russa, tudo isso tem a ver com segurança, tá? Eu também queria colocar que essa questão de muitas vezes não é o que você faz, né? Mas é o como você faz e o para que você faz, né? Em que contexto vem essa brincadeira? Porque quando a gente está falando de sensação, é o que a Helenice trouxe, né? As sensações elas estão muito próximas uma da outra, né? A criança está rindo e ela começa a chorar, né? Ela está com medo e ao mesmo tempo ela começa a ficar elétrica. Então, o mundo de sensações dentro de nós, principalmente na criança pequena, ele não é conhecido ainda. Ele está se tornando seguro, ele está tentando se apoiar no entorno, né? Então, eu acho que vale a gente também pensar nisso, no que isso promove na nossa relação com a criança, né? Como que é feita essa brincadeira, em que contexto, né? Se a gente está respondendo ao que a criança gosta ou não. Mais uma pergunta aqui, Helenice. Eu vou fazer mais. Essa acho que é um pouco mais rápida, porque é sobre a formação, e depois tem mais uma, e aí a gente encerra, tá bom? Senão a gente fica aqui, não tem fim.
A pergunta da Carolina, que ela gostaria de saber onde e como fazer a formação em psicoterapia antroposófica, sendo que a minha formação não é na área da saúde, se posso fazer o curso e atuar na área. Então, ela quer saber se sem a formação em saúde, ela pode fazer a formação. Carolina, o compromisso da psicoterapia antroposófica, da abordagem em psicoterapia antroposófica, ela é profissionalizante e parte de um princípio que nós temos de compromisso com Steiner, de a gente levar essa ciência do espírito enquanto profissional, né? Então, a gente tem que respeitar o que existe aqui fora na ciência, que se a psicologia é o profissional que cuida da saúde mental, né? Então, a gente não, na formação de psicoterapia antroposófica, eu não conseguiria te acolher. Porém, esse ano, como a gente já está preparando para para a terceira turma, nós vamos ter 4 introdutórios para quem é psicólogo de formação, né? E, paralelo a isso, nós vamos fazer uma formação da psicoterapia, não é da psicoterapia, mas é do aspecto psicológico, entende? Para a saúde e pedagogia. Então, vai ser uma formação em nível de especialização, aonde a gente vai fazer isso e precisa ser presencial e híbrido. Não existe formação que se diga que lida com o psiquismo se não for no tete a tete. Então, tem coisas que nós não podemos cair no modismo na facilidade, né? Tem coisas que vão ter módulos presenciais e vão ter módulos híbridos, né? Então, a formação em formação dentro da abordagem da ciência do espírito, antroposofia, para profissionais, né? Profissionais da área da saúde e educação, mas aonde a gente vai levar o aspecto psicológico, né? Então, a gente vai levar, e quando se diz psicológico, não é só, como que eu vou colocar? Não é só o psicológico no sentido de falar de alma, não. É o psicológico como nós aqui, Gina, Adriana e eu, e mesmo estou vendo professores aqui e profissionais que estão dentro da escola, que hoje fazem parte da formação, que eu também posso ver aqui na minha frente. Então, assim, é que leve esse ser integral, esse ser que se manifesta nessa corporeidade física, mas ele tem nessa corporeidade física uma forma de ser um ser de alma, que não existe, né? Para nós, vai ser esse ser que vai se manifestar nessa personalidade para que o mundo espiritual se manifeste, a individualidade se manifeste. Então, os profissionais precisam ter essa noção, entende? Disso que nós acabamos de falar nesse primeiro setênio, né? Então, nós não vamos corrigir, né? Nós precisamos ter essa noção de, primeiro, educar, né? Educar quer dizer, a palavra educar quer dizer tirar de dentro. Então, nós temos que ajudar a criança a sair de si mesmo, né? E tornar-se um eu. Só que o mundo vem, ó, e bota um monte de capa, né? Um monte de persona, um monte de imagens, de papéis, e que a gente tem que aquecer a criança a partir de dentro para que esses papéis se mexam e se desprendam, né? Então, isso nós não temos, né? E a Gina sabe disso. Então, a gente está fazendo essa formação, a Gina vai participar conosco também nessa parte da aula, né? Porque ela tem esse aspecto, tem outros profissionais também, e paralelo a isso, esse ano a gente também está trazendo a escola de pais, que não vai ser esse nome, porque é tão comum, né? E não é uma escola de pais, né? É um aprendendo a aprender, né? Com a criança, eu acho que é uma coisa mais por aí, que a Gina, a Ana, a Adriana já está vindo fazendo lá também, mas que o Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica, ele não é o mote dele é a psicoterapia antroposófica profissional. Não é para se saber de psicoterapia, entende? Não é para se comparar, não, é para se atuar enquanto um profissional, né? Então, tem a ver com o nosso papel de realização no mundo. E, paralelo a isso, nós vamos ter outras atividades que têm a ver com a nossa população.
Então, a escola de pais, esse trabalho que a Adri faz, né, a formação para profissionais da área da saúde e da educação, né, que é um outro motivo, que é um outro curso, e a nossa formação é que assim, nós temos muito poucos profissionais que realmente são psicoterapeutas antroposóficos ou na ciência do espírito, né? Nós temos pessoas que têm o conhecimento, mas sobre o que conhece, nem sempre é a alma humana, né? Ou a personalidade. Eu queria complementar, amor, que existe a Sociedade Antroposófica do Brasil num site que você entra e você pode fazer a formação básica dos conceitos básicos da antroposofia, se talvez te atenda, para você ter primeiro um vislumbre do que é a antroposofia. E aí, a partir daí, talvez traçar um caminho que é teu, que é individual. E eu queria falar também como ex-aluna, né, da formação. A gente está falando aqui da importância do autocuidado do profissional que trabalha com a criança, né, em qualquer situação. E a formação, ela tem isso, lógico, ela tem toda a sua bagagem, sua fundamentação teórica que a gente aprende, mas ela tem muito esse processo de formação de nós, psicoterapeutas antroposóficos, como um ser. Então, primeiro a gente precisa ser, para depois a gente ser Isso. algum profissional. E a Tá? formação atua muito em relação a isso. Então, isso que a Helenice está dizendo, que tem que ser presencial, tem que ter participação, né? Porque isso é olho no olho, é calor humano, né? E para a gente ter essa força de fazer o nosso processo de desenvolvimento, que é imprescindível no nosso trabalho com as crianças. Você pode entrar no site, teve alguém que perguntou ali como que faz isso, né? Então, a Gina trouxe o site da SBA, né? Da SAB, né? Então, da SAB, né? E você pode entrar também no site do Instituto IBPA, oh, meu Deus, eu sou muito. ibpanacional.org.br. Isso, né? Que daí você tem lá, e agora a gente vai alimentar, porque acabamos de fazer um módulo nesse final de semana, né, Jana? E a gente já vai alimentar com essas novidades e nós vamos continuar também com o diálogos esse ano, talvez numa né, periodicidade nós vamos estar vendo, estamos reorganizando, vamos ter uma reunião para isso, né? Mas você vai poder estar tomando consciência disso, dos cursos do Instituto, né? Pelo próprio site do Instituto, e também você pode receber nossas mensagens pelo mailing, né? E a formação, a gente tem um site específico da formação, que daí é para quem é psicoterapeuta, psicólogo de formação acadêmica, né? E que quer se tornar um profissional para atuar na ciência do espírito, antroposofia, promovendo o que é esse antropomorfismo que o Steiner traz para nós, seres humanos. Então, é para a gente fazer jus, né, a esse capital intelectual que o Steiner deixou para nós, né, e pôr isso no mundo, produzindo ou ajudando nessa promoção, né, desse ser, né, então, que venha, está vindo a ser, né, então, eu acho que é por aí, né, e essas atividades todas vão estar no site, né, Adri? Depois a gente vai alimentar, tá? No Instagram também, gente, É @IBPA isso, Nacional. é. Sigam que a gente vai divulgando tudo por lá, tá bom? Uhum. A última pergunta aqui do Miguel, para ser a última, ele fala assim: podem falar um pouco sobre as crianças com discapacidades? PC, acho que é paralisia cerebral, né? Microcefalia, além desse número crescente de autistas. Eu queria começar, falar rapidinho, que aí eu acho que a gente já vai encerrando, e aí eu queria trazer um pouco dessa visão médica, né? Então, a medicina, a ciência natural, ela começou a fazer um processo para dar um apoio para esses diagnósticos, só que ela foi para um caminho que vê só o orgânico, que vê só o sintoma. Então, foi criado um Código Internacional de Doenças e na psicologia o DSM, que hoje a gente está no DSM-5, né, que vê essa parte do psiquismo e dos transtornos. Então, quando você fala de diagnóstico para uma criança, existem duas vertentes, vamos chamar assim, tá? Essa fala é minha.
a que faz da ciência natural, que vai lá, te manda para o neuropsicólogo, que faz toda uma abordagem e coloca você num protocolo. Te faz uma série de perguntas. Você vai no neurologista, que faz exames, um eletroencefalograma, uma tomografia, um exame genético, conforme a necessidade da questão. E a criança ela entra nesse protocolo. Então você tem tal sintoma que juntando está de acordo com tal CID e de acordo com tal classificação do DSM. Então isso é o que a ciência natural faz. E daí parte para o tratamento, que muitas vezes é medicamentoso, ou seja, quer dar uma resposta rápida em relação a um sintoma. Então, isso é o que a gente vê, o feijão com arroz do dia a dia. Para nós que fazemos psicoterapia antroposófica, medicina antroposófica, e tem essa abordagem antroposófica que vê o ser humano em todos os seus âmbitos, não só no ponto de vista orgânico, que é o caso da medicina natural, da ciência natural, e que eu não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Pelo amor de Deus, isso é um caminho, isso é uma parte do que precisa ser visto nessa individualidade. Isso que você está falando de discapacidade, né? Eu nem gostei muito dessa palavra, mas Mas vamos lá. é na linguagem, é linguagem acadêmica e da Espanha e mesmo Ela já, inglesa. ela já exclui, entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando você cataloga num CID, num DSM, juntando um conjunto de sintomas, você já não está vendo a individualidade, você já está vendo só o diagnóstico. Então, o autista é o autista, ele não é mais o João que tem, por acaso, um grau no espectro do que se chama autismo. Ele não é mais o João, ele é o autista, ele é o TDAH, ele é o isso ou aquilo, entende? Então, na antroposofia, a gente quer resgatar a dignidade humana, a alma humana. Então, quem é essa criança? Como é o entorno dela? O que é que ela vem comunicar para nós? Porque ela é o que tem de mais fresco que veio do mundo espiritual, né? Então, o que que ela vem nos comunicar? Qual é a mensagem para que a gente possa aprender com essa criança e trazer não só ela, mas tudo o que está no entorno, que aí a gente chama de karma social, né? Em muitas situações. Ou se é para aquela família, o que que ela está se colocando nessa condição, nessa família, para ter por trás isso que a gente não vê com os olhos da ciência acadêmica, né? Que a gente chama na antroposofia de ciência espiritual. Então, o que que tem além disso que a gente está chamando de diagnóstico? Então, a gente tem que ver cada individualidade, cada entorno, cada situação. E aí a ciência acadêmica, ela te dá certos prazos para dizer o diagnóstico fechado, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, você não dá o diagnóstico até 3 anos de idade. Não, olha, só depois dos 5 anos você volte aqui para eu dizer que é isso mesmo. E até lá, e até isso acontecer, já começa uma medicalização do sintoma e uma psiquiatrização infantil. Então, vejam as palavras que eu estou usando. Então, eu já começo a chamar de transtorno, de um problema como se ele já fosse uma coisa manifesta. E ainda não, a criança está em processo. Então, quanto à minha primeira fala, eu quis dizer para vocês que a criança está em processo, ela está chegando no mundo, ela está se personalizando quanto uma identidade humana, inicialmente. Então, ela ainda não é, ela está em movimento. Então, eu preciso tomar cuidado de categorizá-la nesse ou naquele diagnóstico e esquecer e ficar numa vibe de achar que já é. E muitas vezes não é. Claro que os sintomas mais graves, em que você realmente precisa medicar, porque tem uma certa urgência, porque a própria criança está em sofrimento, muitas vezes você não tem muita opção, você vai lá e medica, né? Mas a gente não pode perder de vista a individualidade dessa criança, a dignificação do humano, porque senão fica um protocolo, que eu acho que é a grande cilada hoje da ciência natural,
é você querer colocar no protocolo todo mundo. E é isso que eu vivo dizendo, inclusive, porque eu lido com médicos em formação, residentes de pediatria, e eu digo para eles, não precisa mais de médico, então, porque se é só pôr num protocolo, já fechou, eu não vejo mais o humano. É uma coisa mecanicista, né? Então, dependendo do que você está chamando de diagnóstico, por exemplo, o PC, ele tem uma lesão orgânica, né? A criança que tem paralisia cerebral. A microcefalia tem uma lesão orgânica. Então, normalmente na pediatria, a gente tenta ver se tem um conjunto de sintomas para chamar de síndrome, a gente faz uma investigação genética, a gente faz uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma, vê a condição clínica, se a criança tem convulsão. Então, a gente parte do concreto, da realidade orgânica. Agora, se tu está falando de um transtorno mental, aí a gente tem que ver também dentro dessa individualidade por onde que a gente vai ajudar essa pessoa, porque no caso a criança, por exemplo, que tem TEA, transtorno do espectro autista, como que eu dou o apoio para que ela consiga estar em si mesma, fazer esse desenvolvimento neurológico inicial, que é do primeiro setênio, e que tem tudo a ver com o autismo, porque a criança está no mundo das ideias e ela não está ainda dentro da sua corporalidade. Então, eu preciso fazer esse trabalho, por isso que o AABA e essas terapias para a criança autista funcionam muito bem, porque tem a ver primeiro com o orgânico, com esse desenvolvimento nervoso, tá? Então, tem uma série de coisas envolvidas aí e a gente procurar ter um cuidado para não se perder num CID ou num DSM e esquecer da alma humana, que eu acho que é a nossa grande missão, de ver as individualidades naquela condição. Tem em cima disso, como é o nome do moço que perguntou, Adri? Só fazendo um favor que eu não... É o Miguel. Miguel, eu entendo você nessa questão do que nós podemos fazer, né? Então, quando a gente está entendendo ou tentando buscar isso que não está saudável no ser, né? Que dentro da formação, até esse módulo, a gente teve as pessoas entenderem o que é um transtorno mental, né? Como vai ser no próximo módulo de psicopatologia, o que é uma doença mental, né? E depois a gente vê assim, o que é uma doença social, tá? E a doença social, ela tem várias pontas. Então, quando você vê o trabalho hoje com o que a gente diz de uma descapacidade, né? Então, que a criança não tem essa capacidade do que se espera que socialmente que ela tivesse, né? Então, a gente não está vendo a criança, a gente está vendo uma expectativa do que esse ser teria que se reproduzir para ser uma criança dentro de um padrão, né? Então, hoje a gente usa também, mesmo aqui no Brasil, isso não sendo um termo comum para nós, né? Mas essas crianças, elas têm necessariamente, né, como a gente diz, uma doença mental, mas que ela tem uma relação com o social. Com o social por quê? Porque a criança, ela vem com um comprometimento, como a Gina colocou, aonde há uma lesão, há uma síndrome, há um padrão cromossômico, há uma falta de oxigênio que, de alguma maneira, afeta a possibilidade dela se individualizar, né? Então, ela não consegue ter essa capacidade de tornar-se um indivíduo, porque ela vem com a lesão fulcral, né, no sistema nervoso e não é em qualquer parte do sistema nervoso. Então, quando você pega para compreender um pouco o que Livegood, quando criou, né, e passou a trabalhar com a pedagogia social, não né, a pedagogia social que não era kibbutz, eu esqueci o nome do lugar lá, né, que ele trabalhava com as crianças e criou esses espaços, né, terapêuticos para as crianças dessas idades. E lá ele criava para as crianças que tinham uma questão neurológica que nós não temos como fazer isso reverter, tá? Uma questão que afetou lá, diferente, que é diferente, por exemplo, de questões que refletiram-se lá e que podem ser refeitas algumas vias nervosas, né? Que é um pouco diferente, mas quando a lesão realmente
comprometeu, né? E que aí a Gina traz que nós temos que ter oferecer o que é possível para essa criança, e dentro de, nós vamos ver, a forma como a gente lida com o síndrome de Down é uma maneira, a maneira como a gente vai lidar com uma criança que tem um espectro autista é de outra maneira, a maneira como a gente vai lidar com uma criança que tem um PC comprometido, que tem só uma tetosia, né, que ficou só com uma questão, não afetou o sistema nervoso, ele ficou com reflexo físico. Então, depende do grau da perda de capacidade que essa criança possa ter tido. Isso é o que a gente vai trabalhar naquilo que é possível refazer. A gente não vai fazer voltar a ser, seja mesmo numa cegueira, né? Seja mesmo numa criança que tenha nascido com uma perda auditiva. Então, a gente tem que partir de trabalhar como esse ser que na sociedade me foi dado de presente, entende? Para que eu crie situações novas, diferentes do que é o comum habitual, para que ajude ele dentro daquilo que ele tem de capacidade, ele poder se realizar. E a gente chama de social, porque necessariamente depende de nós e com quem ele está no entorno, né? E depende do grau dessa descapacitação, a gente tem que trabalhar de um jeito diferenciado, né? Então, a antroposofia traz também esse viés, né? E eu estou falando aqui do próprio ser descapacitado, mas isso é uma questão social, porque envolve uma série de pessoas, né, que tem que se voltar para esse cuidado. Então, a gente tem situações e quando eu digo social, porque assim, uma criança que tem uma descapacitação, o aprendizado não é só dela. O aprendizado é de quem precisou ter esse presente dentro da sua casa. Então, é uma questão para essa sociedade mais próxima, que é a família, né? Então, a gente tem esse tipo quando é uma lesão orgânica, mas a gente tem, por exemplo, uma criança que vai para abuso de drogas, uma criança que vai, né, uma mãe que apanha e as crianças são criadas nesse meio. Então, isso tem a ver com o meio da sociedade onde ela está, entende? Então, isso é que a gente tem que estar atento, né? E olhar para isso e oferecer o que é possível, né? A gente tem, e para mim, eu penso assim, mesmo nós temos a pedagogia que, né, foi traduzida como pedagogia curativa, a palestra da pedagogia curativa, né, 319, acho que não lembro bem o certo, né? Mas que nós sabemos que isso já não pode ser pedagogia curativa, né? Porque a gente não vai curar. Então, para a gente poder entrar no social, a gente já traz esse aspecto de uma pedagogia, né, que está voltada a colaborar, né? Então, é uma pedagogia terapêutica, entende? É uma pedagogia que vai ajudar no terapêutico. Ser terapêutico, né, não é um curador, né? É aquilo que vai ajudar naquilo que é preciso, porque se eu já vou lá numa situação de que eu vou curar, não, a minha postura cura, entende? A minha postura cura, né? A minha postura ajuda esse ser a vir a ser, o ser. Agora, o orgânico, se ele teve uma lesão, né, eu tenho que ajudar que isso não o tire da possibilidade, né, de estar na vida, de viver dentro disso, de ser aceito nessa condição, né? Então, isso é que a gente tem que estar atendendo. E talvez ele não vai conseguir se individuar, né? Não tem como vir uma individualidade ali, porque, primeiro, ele não se põe como um ser humano, enquanto um adulto que se põe na posição bípede e fala, mas ele é esse ser humano, né? Ele é um ser humano. Ele pode não estar um homem inteiro, né? Mas ele é um ser humano. E é só os seres humanos, quem tem a medicação, é nós mesmos próprios seres humanos. Então, se precisa da medicação, vai precisar. Dependendo da patologia, nós sabemos, é uma questão orgânica. Você vai ajudar a não convulsionar, você vai ajudar a evitar que a criança se lese mais ainda, dependendo né? Então, assim, mas não esquecendo de ver ali que ele não é só o descapacitado, é um ser humano que veio nessa condição para que nós o tornemos capacitado, nós demos a capacidade a ele de ser, entende? De ser nessa condição, não de vegetar, não de ficar entorpecido, né?
e a gente olhar nisso, sabe? Eu já trabalhei em APAES, né? Em instituições de crianças descapacitadas aqui no Brasil, 7 anos, né? Às vezes a gente ia encontrar uma pessoa que descobria, por acaso, né? Porque um vizinho falava que tinha uma pessoa com uma descapacitação, veja, uma síndrome de Down, escondida da sociedade, 20 anos dentro de casa, porque para a família ter uma criança com uma discapacidade assim era vergonhoso, né? E veja, quando você vai pegar essa criança, ele é um ser que não viveu na sociedade, né? Por uma questão familiar. Então a gente tem que ver o que precisa ser feito e dá o mínimo, mas dá, né? Então esse olhar, né? Nós não podemos fazer o que é para fazer para todos, né? Mas a gente tem que fazer o que é para cada um, né? É isso, gente. Gente, Barbaridade. muito obrigada por toda essa, nossa, não tem um nome, essa maravilha de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi trazido para os nossos corações, né? Com certeza a gente sai um pouquinho diferente, mas muito tocado, né? Por tudo isso que foi falado e que foi trazido até aqui. Muito humano. Obrigada, Gina, pela parceria. Helenice, por estarmos juntas aqui, e a todos vocês que ficaram aí com a gente até agora, sendo realmente alimentados. E na quarta-feira, todos convidados de novo nesse mesmo link, de novo no Zoom, para falar um pouquinho sobre a saúde mental na vida adulta. Ok? Boa noite para todo mundo, obrigada. E Até a lembrando Boa próxima. noite, só, Pri. Boa noite. vai ficar exposto, né? Que Gratidão. tem bastante gente Isso, perguntando, né? Depois, sim, o vídeo vai subir para o canal do YouTube do IBPA Nacional. Então procurem lá, já se inscrevam lá, que daí vai aparecer lá essa gravação. Tá bom? Obrigada, então, boa noite a todos. obrigada, Boa gente, de noite. coração, e até quarta, né? Então, eu não sei pôr esse coraçãozinho, Gina, ainda tem que aprender. Amor, põe ali reações, aí você aperta o coraçãozinho. Reações está escrito embaixo. Deixa eu ver aqui o meu, então deve ser aqui. Muito bom, viu? Obrigada, uma delícia. Isso. Ah, tá no lado de cá o meu. Agora vi.